Olá, pessoal! Vamos então conversar agora sobre o posicionamento do planeta Júpiter na casa 11 do zodíaco. Então, a casa 11 é a casa do signo de Aquário, é uma casa regida por Saturno e por Urano, e eu trouxe aqui dois exemplos para a gente conversar um pouco. Então, aqui a gente tem um Júpiter em conjunção com o Sol em Gêmeos, né, no signo de Gêmeos, na casa 11, e aqui nós temos um Júpiter em conjunção com Saturno em Libra, na 11. Bom, vamos lá. Então, a casa 11, ela é uma casa bem social, ela é uma casa que vai falar de causas sociais. Normalmente, pessoas com Júpiter na casa 11 são pessoas extremamente inventivas, criativas, assim, que encontram soluções para as mais variadas coisas, tanto de questões de vida cotidiana, mas também e talvez principalmente para questões maiores, assim, para questões estruturais da sociedade, né? Elas vão ter ideias assim bem específicas e que muitas vezes alteram os cursos da humanidade mesmo, tá? A casa 11, ela se assemelha, vamos dizer assim, ainda mais quando a gente está falando de Júpiter, ela é um pouco semelhante com a casa 9. Só que a casa 11, ela é uma casa mais grupal, tá? Aqui a gente está falando de grupos, a gente está falando de nichos da sociedade, a gente está pensando aqui realmente assim em como as pessoas se aglomeram na sociedade, como é que os grupos são constituídos, quais são os padrões da sociedade. O Júpiter na 11 vai se atentar muito a isso. Tá? São pessoas assim que detectam facilmente padrões sociais, né? As necessidades de um determinado grupo, o comportamento de um determinado grupo, e por isso são pessoas que podem inventar de fato coisas assim, desde de questões tecnológicas, redes sociais, aplicativos, né? Porque elas percebem facilmente essas necessidades dos grupos. E que grupos são esses? Quais são as tendências desses grupos? E para além disso, né, quais são as tendências que novos grupos estão para surgir? É uma casa muito antenada, assim, com questões, e aí, naturalmente, questões que envolvem a moda, é uma casa que vai falar, assim, da modernidade. Né? Aonde está a mente das pessoas atualmente? O que elas estão pensando? O que elas estão querendo? O que elas estão necessitando? É realmente uma casa, assim, que ela vai se voltar para os grupos humanos, assim, para os comportamentos humanos, o que está acontecendo na sociedade em matéria, assim, de nichos mesmo, né, de comportamento e das demandas desses grupos. Tá? Então, são pessoas que muitas vezes atuam em causas sociais ou em prol de algo específico, podem ser porta-vozes de determinados grupos, tem algo nesse sentido, sim. E o Júpiter, ele expande, né? O Júpiter, ele amplia, e o Júpiter de casa 11 são pessoas, assim, muito amigáveis, são pessoas que gostam de estar entre pessoas, são pessoas que elas não somente vão detectar esses grupos e esses padrões humanos, como elas também fazem parte desses grupos. Elas não vão ficar de fora disso. Pelo contrário, o Júpiter o Júpiter na 11 são pessoas assim que elas vão falar com propriedade porque elas estiveram por dentro dos grupos. Elas vão a campo mesmo, não é alguém que fica de fora, assim, especulando. Não. Não, a gente vai a campo. Aqui, ó, por exemplo, um Júpiter em conjunção com Saturno. Nossa, uma lua em Virgem.
É alguém que vai dentro aqui, vamos pegar, por exemplo, se for um jornalista falando sobre um certo grupo de pessoas, não, a gente vai lá, a gente vai adentrar, a gente vai experimentar o que que é que essas pessoas, que esse grupo de pessoas aqui está vivendo, eu quero ver de dentro como é que é, eu quero experimentar de dentro. E claro, né, aqui, por exemplo, eu dei esse exemplo de um jornalista, eu puxei mais para um âmbito profissional, né? Mas eu vou dizer assim que um Júpiter na 11 não é só, não tô falando só de âmbito profissional aqui, porque a casa 11 ela é uma casa de amizades, né? Ela é uma casa humana. A pessoa com Júpiter na 11, ela é levada a isso. Assim, instintivamente, genuinamente, ela é levada a fazer parte de determinados grupos, mas a fazer parte de grupos não de maneira inconsciente. Não é como se ela fosse levada, assim, num sentido de ficar cega. Pelo contrário, ela é uma cientista, sabe? Ela adentra, assim, e como Júpiter expande, é isso, ela muitas vezes é levada, assim, aos extremos, assim, desses nichos, desses comportamentos. E justamente isso que faz muitas vezes ela entrar e sair de grupos, tá? Entrar e sair de grupos. Porque ela vai. Né, a casa 11 é uma casa muito livre. É uma casa muito independente, que preza muito pela liberdade. Então, não é uma pessoa que vai querer ficar presa a um determinado grupo ou algo nesse sentido. Ela vai prezar muito pela liberdade, mas ao mesmo tempo ela vai ser levada a andar em grupo, a querer estar em turmas. E aí isso não é somente algo profissional também, mas aqui é para além, né? Aliás, previamente ao âmbito profissional, aqui é um ser humano sendo ser humano e gostando de estar em grupo, gostando de andar em grupo, de andar em turmas, sabe? De prezar, assim, por essa socialização com o seu grupo de amigos. Muito, vai ter muito isso no Júpiter de casa 11. Aqui um Júpiter em Gêmeos, em conjunção com o Sol, Mercúrio na 11, muito. Essa questão da socialização, da comunicação, da interação com os seus amigos, com o seu grupo de amigos, mas muito assim, conseguindo tirar algo, tirar uma experiência de fato disso. Isso, acho que essa é uma palavra de um Júpiter na 11, experiência. Experiência. São pessoas que elas vivem a vida social delas como uma grande experiência mesmo, como um grande experimento, e não num sentido, não é num sentido assim, de objetificar, sabe, assim, de transformar os amigos, as pessoas em objetos de estudo, não é isso. Mas elas lidam com a vida, elas entendem a própria vida humana como uma grande experiência e elas querem experimentar. Elas experimentam mesmo, não é elas de fora especulando, como eu falei antes, é elas realmente vivendo, experimentando, fazendo parte, sabe, saindo, voltando, reencontrando pessoas, mas sempre muito valorizando, acho que essa é outra palavra, valorizando muito o âmbito social, o âmbito das amizades, né, o âmbito social, no sentido assim, o Júpiter na 11, ele entende a necessidade e a importância do social, da sociedade, da estrutura, e ele sabe que para modificar uma estrutura social é muito mais fácil quando ele faz parte dela e não quando ele está fora dela. É muito mais fácil ele averiguar, ele pesquisar, ele experimentar de dentro e modificar, porque a casa 11 é uma casa que modifica, é uma casa de mudanças, é uma casa de atualizações,
né? Então, esse Júpiter na 11, ele faz tudo isso, ele quer modificar, ele quer, sabe, ele tem esse ímpeto da juventude, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele quer aproveitar também. Não é ele sendo só um cientista camuflado dentro dos grupos. Não é isso, não é ele fazendo um trabalho de campo camuflado ali. Não, é ele realmente vivendo aquilo ali, ele aproveitando também tudo que tem de bom naquela situação, naquelas experiências, mas ele tem essa consciência ampliada, assim, ele entra e sai das situações. Nem sempre, isso não quer dizer que seja uma coisa rápida, tá? Claro, talvez aqui, por exemplo, que a gente está falando de um Júpiter em Gêmeos, pode ser uma coisa mais rápida, mas não necessariamente. Pode ser uma fase bem grande da vida dele, ele ser parte de um determinado grupo. Tá? Mas ele tem o Júpiter, como ele amplia, ele traz uma consciência ali, ele traz umas possibilidades de não cessar as buscas nunca. Então, a pessoa bem usual que um Júpiter de casa 11 transite ao longo da vida por diversos grupos sociais. Então, é isso que eu queria compartilhar com você sobre o Júpiter na 11, e na sequência a gente vai conversar sobre o Júpiter na casa 12.